Como o uso excessivo das telas afeta o cérebro, a neuropsicologia das redes e o impacto no processo atencional. Como a internet está remodelando o nosso cérebro. Com o avanço das tecnologias digitais, a forma como interagimos com o mundo mudou radicalmente. O uso prolongado da internet, associado ao consumo massivo de informações pelas telas, impacta diretamente nossa atenção, memória e capacidade de aprendizado. A neuropsicologia das redes emerge como um campo fundamental para compreender os efeitos neurológicos e cognitivos desta nova realidade. Este vídeo explora como o funcionamento cerebral está sendo moldado por hábitos digitais, analisando desde o fenômeno da poda neuronal até o déficit de atenção associado ao uso excessivo de smartphones e redes sociais. Neuropsicologia da navegação: como o cérebro processa a informação nas telas. Os efeitos da navegação prolongada e do uso contínuo de dispositivos digitais criam um ambiente de interação constante entre o cérebro humano e a internet. Esse processo, mediado pelas telas, pode desencadear prejuízos significativos no desenvolvimento cognitivo, especialmente na capacidade de aprender e reter informações. A neuropsicologia da navegação investiga como o cérebro abstrai e retém informações quando exposto a ambientes digitais. Diferente da leitura profunda, como ocorre ao ler um livro, o padrão de processamento mental durante o uso de telas é mais fragmentado e superficial. Como o uso excessivo das telas altera o funcionamento do cérebro. Usuários que fazem uso intensivo de dispositivos digitais acabam promovendo mudanças neurológicas significativas. O excesso de estímulos fortalece determinados circuitos cerebrais, enquanto outros, pouco utilizados, passam por um processo chamado poda neuronal, levando à desativação de áreas importantes para o pensamento reflexivo e a criatividade. Este fenômeno evidencia que, quanto mais somos expostos a estímulos rápidos e variados, mais nosso cérebro se adapta a esse padrão, perdendo a capacidade de realizar atividades que demandam foco e processamento profundo. Leitura na internet: a estratégia da letra F e suas consequências cognitivas. Ao navegar pela internet, o cérebro adota um padrão de leitura conhecido como formato da letra F, que consiste em movimentos rápidos de leitura horizontal e varreduras verticais curtas. Embora eficiente para decodificar rapidamente múltiplas informações, esse padrão prejudica a concentração e a formação de conexões cognitivas profundas. Esse estilo de processamento favorece decisões rápidas e impulsivas, em detrimento de uma análise mais ponderada e crítica das informações. Memória de curto prazo, memória de longo prazo e a sobrecarga cognitiva. O psicólogo australiano John Seveler, referência em teoria da carga cognitiva, demonstrou que a aquisição de conhecimento ocorre inicialmente pela ativação da memória de curto prazo, que é limitada em sua capacidade de armazenamento. Para que as informações se consolidem na memória de longo prazo, é necessário tempo e repetição. Entretanto, o bombardeio constante de estímulos digitais compromete esse processo, dificultando o arquivamento duradouro de informações e afetando negativamente o aprendizado. O papel da memória operacional no processo atencional. A memória operacional, ou memória de trabalho, atua como um filtro, selecionando quais informações serão mantidas e processadas. Contudo, sua capacidade limitada impede que uma grande quantidade de estímulos seja absorvida com riqueza de detalhes. Dessa forma, na era digital, somos forçados a priorizar certos estímulos em detrimento de outros, criando um modelo cognitivo mais superficial e fragmentado. Processamento gradual: como consolidar o conhecimento na era digital. Para que a memória de longo prazo seja alimentada de forma eficaz, são necessários 3 elementos fundamentais: velocidade, fluxo e, principalmente, quantidade de exposição gradual às informações. A quantidade colossal de dados disponível na internet supera a capacidade de retenção do cérebro, levando à perda de informações e dificultando a transformação desses dados em conhecimento sólido e utilizável. As associações com memórias prévias: o caminho para a consolidação cognitiva. A consolidação do conhecimento exige a formação de associações com memórias pré-existentes. Esse processo é essencial para que as informações sejam arquivadas de forma duradoura e possam ser evocadas futuramente. O modelo atual de consumo de informações, caracterizado pela superficialidade e pela fragmentação, prejudica essa dinâmica,
tornando mais difícil a construção de uma base cognitiva sólida. Distrações digitais, como notificações e interrupções afetam o foco. Cada vez que nosso pensamento profundo é interrompido por uma notificação ou estímulo externo, levamos em média 23 minutos para retornar ao mesmo estado mental anterior. Esse ciclo contínuo de distração, impulsionado pelas redes sociais e aplicativos, coloca-nos em um estado permanente de atenção fragmentada. Esse fenômeno explica, em parte, a redução nos níveis de QI observados em algumas pesquisas recentes, sobretudo nas gerações que cresceram imersas em ambientes digitais. Déficit de atenção e sobrecarga da memória de trabalho, um modelo cognitivo superficial. Estudos recentes indicam que o aumento dos casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade está correlacionado com a sobrecarga da memória de trabalho causada pelo excesso de estímulos digitais. Quando nossa memória de trabalho atinge seu limite, torna-se mais difícil discriminar informações relevantes das irrelevantes. Como resultado, o cérebro passa a operar predominantemente em um modo superficial, prejudicando processos mais complexos como o pensamento crítico e a criatividade. Como melhorar o foco e a capacidade de aprendizado na era digital? Diante desse cenário, torna-se imprescindível desenvolver estratégias para mitigar os efeitos negativos do uso excessivo das telas. Algumas recomendações incluem: praticar a atenção plena, mindfulness, para melhorar a regulação atencional. Estabelecer períodos regulares de desconexão das redes sociais. Promover a leitura profunda de livros físicos. Evitar atividades multitarefas, focando em uma tarefa por vez. Desenvolver hábitos saudáveis de sono, fundamentais para a consolidação da memória. Reduza os efeitos negativos da internet e aprimore sua saúde mental. Vivemos em uma era onde o excesso de informações desafia a nossa capacidade cognitiva de maneira sem precedentes. A neuropsicologia das redes revela como nosso cérebro está sendo remodelado por padrões de uso digital que favorecem a superficialidade e a distração, prejudicando a atenção, a memória e a aprendizagem. Se você sente que está sofrendo com dificuldades de concentração, sobrecarga mental ou impactos emocionais relacionados ao uso excessivo da internet, agende uma sessão com um psicólogo especializado em neuropsicologia e comportamento digital. Entre em contato e comece a construir uma relação mais saudável com a tecnologia. Perguntas frequentes sobre neuropsicologia das redes e processo atencional. O que é neuropsicologia das redes? É o campo que estuda como o uso de tecnologias digitais e redes sociais impacta o funcionamento cognitivo e emocional, especialmente em processos como atenção, memória e aprendizado. O uso excessivo das telas pode afetar a memória? Sim. O excesso de estímulos prejudica a consolidação da memória de longo prazo, favorecendo uma retenção superficial e comprometendo o aprendizado. O que é poda neuronal? É um processo natural em que o cérebro elimina conexões sinápticas pouco utilizadas, otimizando seu funcionamento. O uso excessivo de telas pode acelerar a poda em áreas importantes para o pensamento crítico. Por que temos dificuldade de foco ao usar a internet? Devido à enorme quantidade de estímulos simultâneos, o cérebro se adapta a processar informações rapidamente e superficialmente, reduzindo a capacidade de manter o foco por longos períodos. Como posso melhorar minha atenção na era digital? Praticando mindfulness, reduzindo o tempo de exposição a telas, realizando leituras profundas e evitando multitarefas.